Olá, colegas! Neste vídeo farei considerações sobre o diagnóstico e tratamento de uma classe 2, divisão 1, lançando mão de diversas fontes de informações, como a cefalométrica, a morfológica e a funcional. Bem, e qual a razão dessas fontes? A primeira delas provém da identificação dos aspectos biotipológicos e estruturais, captados por uma cefalometria altamente diferenciada, o método analítico de Biller, cujo diagnóstico e cujo universo de informações explicitam de uma maneira bastante clara o sinergismo dos dentes com as bases ósseas que os sustêm. A segunda corresponde às informações coletadas através de modelos gnatostáticos de estudo, obtidos por meio de referenciais craniométricos e que fornecem relevantes informações que esclarecem a relação entre função e forma, esse binômio inseparável. E, por fim, informações funcionais que propiciam uma análise oclusal dinâmica reveladas pelo articulador semi-ajustável, no caso um Dentatus ARL planas, com mesas incisais ajustáveis, para a identificação dos ângulos funcionais mastigatórios. As informações corrigidas através dessas fontes vão permitir identificar não apenas as más posições dentárias, mas relacioná-las às displasias ósseas e músculo-articulares que as originaram, por consequência, bem como desenvolver uma terapia específica para os desvios revelados, de sorte a permitir uma resolução terapêutica que permitirá uma função, ou seja, uma finalização estável e, principalmente, autossustentável, e isso é muito importante, e cujo equilíbrio é acreditado exclusivamente à adequação dos contatos dentários. Tais informações são relevantes no sentido de que delas derivam o padrão terapêutico, seja ele destinado a ser exclusivamente ortodôntico, viabilizado pelas mais diferentes técnicas. Pessoalmente, eu prefiro a bioprogressiva de Hicks, que permite um enfoque seccionado com pleno domínio biomecânico, ou então técnicas ortopédicas funcionais, ou mesmo uma síntese de ambas as abordagens. Não importa. O fundamental é a clareza do objetivo a ser alcançado, ou seja, permitir uma mastigação fisiológica, bilateral, com pleno equilíbrio oclusal, ou seja, estável e, naturalmente, autossustentável. O volume de informações que nós vamos precisar passar no decorrer desse estudo clínico é amplo e por isso mesmo exige que esse tema seja desmembrado em 4 vídeos sequenciais. Os colegas que quiserem acompanhá-los, inscrevam-se em meu canal do YouTube e serão notificados tão logo eles sejam postados. Acompanhe essa primeira parte na tela. Vem comigo. Vamos diagnosticar e tratar esse paciente do gênero masculino com 12 anos e 6 meses de idade e exibindo uma relação dentária de classe 2, divisão 1ª de Engel. É necessário enfatizar, logo de início, que as fontes de informação que darão corpo ao diagnóstico subordinam-se ao conceito de má oclusão como sendo uma displasia ou deformidade óssea causada por uma alteração no padrão de crescimento sem compensações, ou seja, a fonte primária de desequilíbrio é estrutural e más posições dentárias apenas consequência. Sendo assim, as informações devem provir, além do âmbito dentoveolar, abarcado pelas técnicas mecanoterápicas da ortodontia convencional, mas situar-se no campo músculo-esqueletal. Também, como o diagnóstico cefalométrico biotipológico irá demonstrar. É um campo pertencente às terapias funcionalistas,
representada pelos dispositivos ortopédicos funcionais. O objetivo será finalizar esse caso clínico com estabilidade autossustentável, ou seja, com equilíbrio estrutural e funcional acreditado exclusivamente aos estímulos induzidos pelos adequados contatos dentários, obedientes que são as leis de oclusão, e cujo procedimento será explicitado ao longo dessa exposição. Como veem, trata-se de um respirador bucal. Percebam pelos lábios entreabertos uma musculatura hipotônica e que gera um consequente desequilíbrio da musculatura peribucal pertencente às matrizes funcionais capsulares, cujo desempenho postural tem uma influência morfogenética muito importante no desenvolvimento das bases ósseas que comandam o processo dentoalveolar, ao lado das matrizes periostais, logicamente, responsáveis pelas plastias ósseas. Em verdade, são essas bases ósseas que representam a estrutura do sistema estomatognático e que deve ser o foco principal do diagnóstico, pois são os desvios dos segmentos que a compõem os responsáveis pelas más oclusões. Em outras palavras, os dentes são dependentes das bases ósseas onde estão inseridos. Apenas corrigir suas más posições constitui maquiagem estética insuficiente para manter o equilíbrio funcional do sistema pós-tratamento. As justificativas para esta afirmação serão explicitadas no decorrer da explanação. São esses músculos, não só os peribucais da cápsula orofacial, mas em conjunto com os periostais, que requerem atenção no diagnóstico dessa displasia, ao lado do posicionamento e praxias da língua ligadas à pressão atmosférica intrabucal, que influenciam a adaptação dentoalveolar. Daí a importância de se examinar as bases, as válvulas aéreas, como essas daqui que vocês estão vendo, onde a sincronização das válvulas V1 nasal, V2 labial, V3 da orofaringe e V4 da epiglote, quando sincrônicas, permitem condições predisponentes a gerar estímulos para um adequado padrão de crescimento e desenvolvimento da área. No caso clínico em questão, está evidente a falta de vedamento das válvulas V2 e V3. Esta última com exame clínico com um espelho captando fluxo de ar nas narinas, e que desequilibram o sistema de induções de força e de pressão do sistema. O arcabouço ósseo sentiu e materializou tal distorção. Vamos agora analisar uma das fontes de diagnóstico mais ricas em informações sobre o padrão de crescimento e desenvolvimento da estrutura crâniofacial. Não apenas dos dentes, que são absolutamente subservientes a essas bases ósseas. São elas, as bases ósseas, com seus valores angulares e lineares, as responsáveis a fornecer as indispensáveis informações que permitirão construir um diagnóstico que informa com precisão o caminho a ser escolhido para a terapia corretiva. Antes de mais nada, é preciso esclarecer que o grande trunfo desse método analítico é que o padrão de referência ortogonal é o plano de Frankfurt, rebordo infraorbitário e tangente ao meato acústico externo. A vertical T do tuber, a vertical VA, passando pelo ponto A de Downs, e o ponto VC, passando por capitulare, aquele ponto virtual situado no centro da cabeça da mandíbula. Todos eles perpendiculares a Frankfurt. É um sistema a partir do qual são mensurados os valores,
portanto, imunes às displasias ósseas que mascaram e induzem a equívocos graves de interpretação permitidos pelos demais métodos cefalométricos. Para começar, vejamos logo de início as vantagens desse método analisando os fatores 1 e 2. Este fator 1 e o fator 2. Ângulo superior do perfil, ângulo inferior do perfil, bem como os ângulos do incisivo superior e o ângulo do incisivo inferior, comparando com alguns outros métodos. Esse fator 1, como disse, refere-se a um ângulo superior do perfil e é medido em relação a VA, perpendicular a Frankfurt. Seu valor medido é de 2 graus, colocado aqui, ou seja, indica que a maxila está perfeitamente bem localizada estruturalmente. Porém, se fôssemos medir, segundo o Steiner, por exemplo, através do ângulo SNA, 82 graus, que seria o ideal, ele sofreria variações muito grandes caso os valores lineares, por exemplo, SHF ou NHF, não fossem proporcionais, fossem, por exemplo, discrepantes. Por exemplo, se SHF fosse muito discrepante, muito menor em relação a Násio HF, esse ângulo iria diminuir. Ou então, se NHF fosse maior, daria na mesma coisa. Tais medidas fora de padrão constituem o quê? Uma displasia? Fica claro? Ou então, se além dessas, a base do crânio, essa base do crânio, que contém a CN, fosse maior, outra displasia, a angulação cairia da mesma forma. Ou se fosse curta, a angulação aumentaria. Isso é muito claro. E errar na interpretação é gravíssimo por induzir a equívocos terapêuticos. E tem mais. As angulações dos incisivos, quando relacionados a estruturas ósseas, por exemplo, como é tradicional relacionar o ângulo do incisivo superior à linha APO, alteram toda a leitura correta das inclinações, uma vez que o pogônio pode estar adiantado ou retraído, alterando a leitura para o incisivo superior, que não tem nada a ver com o fato, mas que vai levar a puxa terapêutica por causa ou por conta da mandíbula, onde situa-se o pogônio. Não precisa mais do que essa dose, digamos, homeopática de exemplo, para provar o valor das leituras isentas deste método de Pindler. Ponto. Então, analisando esse caso clínico, nós podemos dizer, por exemplo, primeiro, a maxila está perfeita, está com 2 graus. E a classe 2, divisão primeira, em hipótese alguma, pode ser tratada com tracionamento maxilar ou adiantamento de mandíbula via elásticos de classe 2, sob pena de destruir o equilíbrio estrutural do sistema logo de cara. 2. O ângulo inferior do perfil, este ângulo inferior do perfil, indica 17 graus. Uma grave displasia óssea causada por uma distoclusão mandibular, exigindo uma alteração postural calculada milimetricamente e não consequência de impulsionamento imponderável por elásticos, por exemplo. Em tudo há que haver precisão, um referencial confiável. 3. A identificação dessa displasia é corroborada, por exemplo, na classificação correlativa POST, onde o eixo de estresse situa-se aquém do apicale, que é o ápice do primeiro premolar superior.
indicando uma anomalia sagital de bases ósseas que confirma a posição distal da mandíbula. Isso, naturalmente, se esse apicale corresponder a um bom posicionamento maxilar, como é o caso. Tudo são detalhes. 4. A medida linear representada pelo degrau ósseo, que é a projeção em Frankfurt de uma projeção do ponto A de Downs e projeção do ponto B de Downs. Aqui. Confirma a discrepância sagital das bases maxilomandibulares, no caso, acreditado unicamente à mandíbula. Isso é uma displasia inaceitável, há que corrigi-la. Portanto, a classificação de classe 2, divisão primeira, é de categoria esqueletal, não dentária. 5. As angulações basais. Essas angulações basais aqui, indicam que o paciente tem uma face desarmônica, uma relação DM, dólico sobre mesoprosópico, onde o ângulo basal superior é do tipo dólico-prosópico, ou seja, padrão rotacional anterior e respostas de crescimento preponderantemente horizontal, ao lado do ângulo basal inferior mesoprosópico, que oferece respostas de crescimento tanto horizontal quanto vertical, ou seja, um feedback desarmônico quando analisados em conjunto. E 6. A medida de posição aqui das ATMs pode ser atenuado pela ação postural, pela reposturação mandibular, induzindo padrões mais equilibrados e mais relacionados harmonicamente com as demais medidas lineares. Resumindo, a análise pormenorizada de todos os valores angulares e lineares, bem como o sinergismo completo de todos os fatores, demandariam muito tempo de explanação. Por isso, recomendo aos colegas o estudo aprofundado deste método cefalométrico, absolutamente indispensável para quem enxerga a maloclusão como sequelas de distúrbios estruturais e quiser neles agir. Apenas esses tópicos mencionados já são suficientes para nortear as medidas terapêuticas que serão tomadas e justificadas ao longo da explanação desse caso clínico. Essas figuras pretendem demonstrar as várias combinações possíveis de bases ósseas maxilomandibulares e que serão determinantes para as consequentes combinações oclusais interarcos. Por exemplo, uma maxila retruída como uma mandíbula retruída, uma maxila protruída e uma mandíbula normal, ou uma maxila normal e uma mandíbula protruída. Enfim, são várias as combinações que precisam ser perfeitamente detectadas. Logicamente, abordagens precoces favorecem as terapias corretivas, se possível durante o surto de crescimento puberal, onde as respostas a estímulos são mais ágeis. Porém, o grande avanço tecnológico da especialidade permite abordagens mais tardias, com o emprego de dispositivos móveis ou fixos, com ancoragens corticais, ósseas, bimaxilares, com dispositivos móveis ou fixos, com mini-implantes ou mini-placas, enfim, os recursos estão à disposição para fazer face à identificação, isso é fundamental, precisa das anomalias estruturais, onde o método analítico biotipológico é absoluto. Como vem, a combinação que encabeça a coluna do meio, que identifica uma maxila normal, essa daqui, representa o caso clínico nosso, que nós estamos analisando em pauta. E é realmente o objetivo a ser alcançado. No próximo vídeo, eu abordarei a escolha do dispositivo corretivo que foi empregado nesse caso clínico, bem como as justificativas que a fundamentam, os métodos de ação e
também os resultados alcançados naquela direção para corrigir os desvios estruturais apontados. Os colegas que quiserem ser notificados, tão logo essa sequência seja postada, bem como galeria de vários outros casos clínicos, podem acessar esses endereços. Vocês serão muito bem-vindos. Até o próximo vídeo.